Boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o evangelista Gerson. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Nessa terceira aula estaremos aprendendo sobre o que pode ser falado em cima do púlpito e realmente para que serve o púlpito. O púlpito tem como objetivo principal ser usado para pregar a palavra do Senhor, entoar louvores, adoração, fazermos oração para a igreja, dando sempre prioridade para a pregação e o ensino da palavra de Deus, porque em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também devemos atentar para 2 Timóteo 2:15, que diz assim: procura apresentar-se a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a pessoa que sobe em cima do púlpito tem que ter condição de pregar a palavra de Deus, conhecer bem a Bíblia, saber o que fala, como se fala, porque tudo isso nós temos que aprender. Porque as ovelhas são do Senhor Jesus, a noiva é dele. Eu não posso falar palavras que venham matar pessoas na fé, usando o púlpito para se promover. Tem que ter muito cuidado. A pessoa que usa o púlpito tem que estar muito preparada mesmo. Um bom conhecedor da palavra do Senhor. O púlpito não pode ser usado para a pessoa se autopromover, ficar falando de si mesma, contando testemunho de derrota, pois a prioridade é sempre para a palavra de Deus. Mas infelizmente temos visto muitas pessoas fazendo o mau uso do púlpito, com pregação sem começo, sem meio, sem fim, sem tema nenhum. Às vezes vai de Gênesis até Apocalipse, sem nenhuma mensagem específica. Isso não edifica a igreja que está esperando para se alimentar. Outros usam o púlpito e usam palavras na hora da pregação tão difíceis e técnicas, de linguagem erudita bíblica, que a pessoa não consegue entender, não consegue compreender. O próprio Jesus usava uma linguagem simples e ainda usava parábola para que o povo pudesse compreender. Mas infelizmente ainda tem pessoa que, para se aparecer, usa uma linguagem que quase ninguém entende. Para ser chamado de teólogo, de conhecedor da Bíblia, usa palavra técnica que o povo, de uma maneira geral, não consegue entender. Isso em nada edifica a igreja. Para falar uma linguagem mais compreensível, Jesus explicava de uma maneira bem simples, e só faltava desenhar para que o povo conseguisse entender. Então nós devemos seguir o exemplo dele. Não usar palavra técnica, palavra erudita, palavra difícil. Não, falar uma palavra que o povo possa compreender, bem facilitada, e se precisar explicar através de parábola, é muito importante isso. Nós temos que falar usando a palavra, né, na pregação, uma linguagem que até uma criança consiga entender. Qual é a vantagem para Deus e para o reino de Deus eu pregando numa linguagem erudita que ninguém entende? Não tem vantagem nenhuma. Temos que pregar uma palavra, no caso o evangelho, numa linguagem que até as crianças possam entender, compreender a grandeza de Deus. Por isso que eu penso, eu acredito, é assim, ó, o obreiro que assume o púlpito, a pessoa que vai assumir o púlpito, tem que estar bem enquadrado em 2 Timóteo 15. Procura apresentar-se a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E sempre antes de assumir o púlpito, pedir para o Espírito Santo de Deus, né, irmãos? O que a igreja precisa neste dia?
Pedir a direção do Espírito Santo, ver qual é o assunto que a igreja está precisando no momento, irmãos. Sempre o Espírito Santo deve conduzir a nossa vida em tudo. Sim, agradeço a oportunidade. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal para que nós possamos cada dia aprender mais sobre a palavra de Deus, irmão. Para que o reino de Deus seja estabelecido na face da terra, tudo com ordem e com decência, agradando sempre ao Senhor Jesus em toda a nossa maneira de viver.